Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é $84 mil no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que está em um ponto extremamente importante. E eu quero te mostrar um histórico que me chamou a atenção e pode sim levar o nosso amado Bitcoin a acelerações que levarão ao rompimento do padrão de cunha descendente. É um padrão importante e já que estamos em uma tendência macro de alta, este padrão, ao ser rompido, confirmará o fundo global abrindo espaço para que o Bitcoin e as altcoins tenham mais valorizações. Se o Bitcoin é o farol, nós temos que estar de olho sim em tudo que está acontecendo. E é por isso que eu convido você a ficar até o final, pois o que eu vou mostrar pode ter um grande impacto nas suas decisões. Fica até o final, vai valer a pena. Antes, eu quero pedir gentilmente que você coloque aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para analisarmos, mas deixarei os comentários abertos para que você coloque qualquer ativo que você queira que eu avalie. Vamos começar do começo. É sempre bom, não é verdade? O Bitcoin acelerou, não confirmou o rompimento e a recuperação da média de 200. Aqui em verde nós temos a EMA 200, mas o ponto que está mais fazendo sentido nestes últimos ciclos é a média de 200 dias simples. Nós não conseguimos confirmar a recuperação da mesma, não conseguimos romper e ainda ficar acima da mesma. O que é necessário para que isso aconteça? Fecharmos acima de $87 mil. Foi algo que eu falei antes de ontem e volto a afirmar aqui que este é um ponto importante. Sem esquecer que a gente tem uma resistência nesta faixa. Resistência importante, mas que se for rompida, nos levará a acelerações. Enquanto isso, repito o que eu apresentei ontem. Sim, eu gosto de ser repetitivo para que você grave quais são os cenários, quais são os pontos, quais são os movimentos que a gente tem que ficar atento. A gente está trabalhando em fundos ascendentes no gráfico de 4 horas, no gráfico de 12 horas, mas enquanto a gente não tem o rompimento desta faixa superior da cunha, ainda existe sim um cenário de busca por faixas inferiores. Então, ao longo dessas semanas eu venho enfatizando, esteja com equilíbrio entre exposição e caixa. E tem uma aula aqui embaixo na descrição desse vídeo que pode te ajudar muito a entender essa questão de balanço, essa questão justamente de caixa, porque ele é vital para que você se mantenha sólido com seus investimentos. Pois bem, se a gente tem um cenário que pode nos levar a alta ou baixa, e eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a verdade, no curto prazo a gente tem isso, no longo prazo mantemos a tendência de alta sem novidades e a média de 200 dias está sendo extremamente importante, eu vou te mostrar o porquê. Com histórico, sempre gosto de trazer histórico, porque o histórico, ele acaba por rimar. Não é uma repetição, não é algo que você pode bater, não é algo que você fecha os olhos e dá all-in, mas é algo que tem relevância e a gente pode utilizar como mais e mais indicadores para corroborar uma visão de uma tendência específica. É extremamente importante que você use diversos estudos e diversos indicadores para ter uma solidez. E se você não está me acompanhando ainda, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperte o like. Por quê? Nessas últimas semanas eu venho apresentando vários estudos para corroborar a minha visão, que se mantém de alta, bullish, no médio a longo prazo. E eu sempre faço questão de mostrar diversos cenários. Ah, aqui é um cenário, aqui é outro cenário, aqui é outra confluência. E todos eles têm que se conversar. É óbvio que eu sempre analiso cenários contrários. E aí a gente faz aquele placar. Qual é o placar de alta, por exemplo? Ah, esse aqui, no macro.
E de baixa no macro, esse aqui. Ah, tá goleada 9-2. Vamos acompanhar esses dois aqui. Será que esses indicadores, será que esse estudo tá válido, não tá válido? A gente sempre faz isso semanalmente e, obviamente, tudo que eu apresento aqui é com base para que você entenda e possa trazer esses estudos diretamente para os seus próprios investimentos. Pois bem, o que eu estou vendo? Sem mais delongas, Luan, você fala muito e é verdade, mas eu gosto de sempre ser o mais detalhista possível com aquilo que eu quero apresentar. Seguinte, média de 200 dias, extremamente importante a gente olhar ela. Quando a gente tem uma perda da média, a gente tem que ficar atento, porque a média de 200 dias ela é uma média que sustenta muito bem o bull market. A gente tem outros estudos de bull market, mas a média de 200 dias é algo relevante. E quando a gente tem a perda, a gente atinge o RSI do gráfico diário em sobrevenda, muitas vezes sobrevenda extrema, combinado ao medo extremo, medo e medo extremo, nós temos fundos interessantes que acabam por se confirmarem fundos globais e bases de preço no mês, quando esta média é recuperada de forma total. Confirmação de rompimento da média ou confirmação da recuperação da média. Lembra que eu falei sobre este movimento aqui, nesses últimos 2 dias? Para que a gente tenha recuperação, para que a gente tenha o rompimento, fechar um dia e posteriormente fechar acima da máxima do dia de rompimento. Fechar acima de 87 mil dólares, então, pode nos levar a recuperação total, perda e recuperação posterior. E o que acontece quando a gente vê este cenário combinado? Perda da média, queda livre com RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda e o medo extremo com uma recuperação posterior desta média. Eu te mostro. No passado, e não no passado tão distante, nós vimos isto. Meados de agosto, tivemos a perda confirmada da média. Eu não considero isto aqui como uma perda confirmada, tá? Porque a gente não conseguiu ter uma queda tão grande como esta aqui. 5 de maio, a gente teve a perda completa, o mercado despencou, o RSI bateu em sobrevenda no gráfico diário e o medo atingiu a faixa mais extrema, medo extremo. Tivemos uma aceleração, conseguimos recuperar? Não, de forma confirmada não. Caiu, voltou, conseguiu? Não, voltou. Foi lá, conseguiu se sustentar, formou um fundo ascendente. Maravilha, aqui a gente teve a confirmação. Depois da confirmação, ou seja, a gente cai, perde a média, bate o RSI diário em sobrevenda, bate medo extremo, recupera de forma total esta média, aceleração, nesta última pernada, 66% para o Bitcoin, e a gente viu 200, 300, 500% nas altcoins. O que nós temos além disso? Temos aqui, mais uma vez, este mesmo movimento. Queda, perda da média. E você vê que em muitos momentos a gente sustenta essa média, tá? Numa tendência de alta, a gente tem uma sustentação e muitas vezes ela nem chega perto. Mas quando a gente perde, a gente tem o famoso flush, a queda agressiva. Queda agressiva na perda da média de 200 dias. RSI diário em sobrevenda. Medo extremo, check. Perdeu. Volta para testar a média. Rompimento? Não. Volta. Foi. Foi de novo. Conseguiu? Não. Conseguiu? Não. Conseguiu. Fechou acima, testou, rejeitou. Aqui a gente teve a recuperação desta média. O que nós temos aqui? Posteriormente, vamos lá, vamos traçar. De pernada de alta, sem pullbacks elevados, 68%. Seguimos.
Aqui teve o início do bull market. Vimos este mesmo cenário? Não. Vamos voltar então, vamos voltar mais. Opa, aconteceu isso no passado também? Aconteceu. A gente estava em um movimento crash agressivo, perda completa, tá? Aqui a gente teve a perda e a gente teve uma leve recuperação, mas que não se confirmou. No entanto, aqui que a gente tem uma movimentação diferente desta movimentação de recuperação, a gente começa a acelerar. Mas, o que eu quero chamar de atenção? Perda da média, sobrevenda extrema, medo extremo. Volta a se recuperar quando tem, de fato, rompimento, teste, confirmou. O que a gente vê? A aceleração posterior. Olha só, a gente confirma daqui, só daqui a gente já teve 35. Teve a queda posterior e aí a gente teve aquela aceleração ridícula, absurda, maravilhosa do bull market. Volto mais um ponto, tá? A média não está nem puxando aqui, mas a gente teve a perda da média. Aqui o mercado despencou, mas despencou absurdamente. Olha só, atingimos o medo extremo aqui, o RSI em sobrevenda em níveis que, olha, sendo extremamente sincero, se você está achando hoje que a gente teve quedas e o RSI bateu em pontos extremos, olha aqui, meu amigo, bateu em 10. Mercado recuperou, voltou, a média estava longe pra caramba, acelerou, opa, conseguimos uma recuperação, recuperou, confirmou o rompimento, a gente acelerou posteriormente 180%. Então o que a gente está percebendo? Que a recuperação da média de 200 dias aqui pode ser sim extremamente importante. Uma vez que o histórico nos mostra que uma recuperação total com uma sustentação dessa média, neste movimento como um todo, ele acaba trazendo acelerações. Esta é a maior probabilidade com base histórica. Só que a gente entende que este estudo, e olha como é importante, ele conversa com este estudo. Que estudo é esse? A gente está numa cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que normalmente rompem para cima. Tendo uma recuperação e a confirmação, a gente vai se aproximar muito desta área. Tendo o rompimento aqui, a gente abre caminho para formar um fundo ascendente e acelerar. O que também abre caminho para que a gente forme este fundo 76 mil, deixa eu ver aqui nos futuros, 76.500 como fundo global e abre espaço para que a gente siga no movimento macro de alta. Fundo ascendente, e a gente tem fundo ascendente aqui. Então, falar que isso aqui não é uma tendência de alta, para mim é um devaneio. Mas isto aqui pode cravar, com este movimento da média, do rompimento, pode cravar o início da nossa nova pernada de alta. É isso que a gente tem que olhar. E por que isso é importante? Porque as altcoins, elas sempre vão em busca do Bitcoin. O Bitcoin é um farol. Se o Bitcoin sobe, todo o mercado de risco começa a ter o que? A propensão à tomada desse risco. E aí as altcoins acompanham. Dominância cai, nem se fala. Quando o Bitcoin cai, existe uma percepção de, caramba, se o Bitcoin está caindo, o risco não está legal não, vamos nos afastar. Por isso as altcoins sofrem. Tá? Então, extremamente importante a gente sempre analisar, sempre olhar o Bitcoin correlacionando os cenários que estão sendo apresentados. Maravilha? Entendeu? Fica de olho nessa média, tá? É a média simples de 200 dias. Isso aqui pode ser bem interessante e tem um impacto bem bacana já nesses próximos dias. Vamos acompanhar de perto. Mas lembre-se, antes de eu mostrar para você a avaliação das altcoins, é importante que você se recorde de algo.
Nestes vídeos, eu não trago indicações de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos olhar as altcoins? Bora! Seguinte, eu sempre tenho feito análise de Ethereum, porque Ethereum está numa faixa muito importante. O que seria muito bom para o Ethereum? Fechar acima de $2.000 essa semana. Porque isso acaba afastando a possibilidade de Ethereum perder esse fundo, tá? Na verdade, perder os $2.000, perder esse fundo posteriormente e buscar 1.500. Ah, Luan, mas o que poderia levar o Ethereum a buscar 1.500? O Bitcoin renovar mínimas, então ele vai lá para baixo, renova mínimas, captura a liquidez, Ethereum provavelmente sofreria. Então fica atento. Lembrando sempre, se o Bitcoin subir, todo mundo acaba se beneficiando. Se o Bitcoin cair, todo mundo acaba tendo uma pressão vendedora também, certo? XRP, venceu agora o acordo, na verdade venceu, foi retirado o processo de XRP pela SEC. Maravilha, é Lua! Calma. Tenha muito cuidado com XRP, você que está chegando agora. Não, eu quero comprar XRP. Eu gosto de lembrar sobre isso, porque as pessoas só olham para... Não, vai à Lua, vai bater $10. Só que, algo que eu estou repetindo tem bastante tempo. Ele subiu 600%, não é uma meme coin, não é um ativo pequeno. Estamos falando de um dos maiores ativos do nosso mercado cripto. 600% de alta neste cara aqui é muita grana, foi muito dinheiro injetado. Então, eu teria máxima cautela se eu estivesse de fora. Ah, não, eu estou dentro. Você pode, eventualmente, fazer realizações de lucro, ponderadas, dependendo da sua visão. Ah, não, para mim vai bater $10. Maravilha. Vai fazendo uma realização ponderada e sim, você pode se manter. Se você comprou nessas faixas, se você comprou a 50 cents, tá $2,50, tá $3, tá ótimo. É sempre importante e inteligente, na minha humilde opinião, você eventualmente realizar lucro. Agora, quero comprar. Eu vou te apresentar a minha visão. Aí você avalia se faz sentido para você ou não, tá? Você toma suas decisões de investimento. Mas eu acho perigoso. O ativo subiu agora 500%. Eu não vou comprar. Desculpa, eu, Luan, não vou comprar. A gente tem aqui um potencial ombro, cabeça a ombro no semanal. Se o mercado perder esse suporte aqui, ó, de 1,94, a gente tem espaço para cair para 1,60, quiçá para 1,16. Por quê? Porque este é o alvo do ombro, cabeça e ombro semanal. Então, eu posso até ficar bullish com o XRP e querer comprá-lo, mas não vai ser aqui a 2,50, vai ser aqui com desconto. E é aqui que as pessoas vão odiar XRP se isso acontecer. Caiu 70%, já era, morreu. Aí é que a gente começa a ficar interessado. Eu gosto de trabalhar desta forma, com muita cautela, principalmente quando eu olho ativos que já foram embora. Então toma cuidado, você que está chegando agora, você que está considerando investimentos ultra pesados. Luan, não estou nem aí se vai subir ou se vai cair, eu quero ter exposição no ativo. Tudo bem, não compra 100% do seu capital naquele ativo, vai fazendo compra escalonada, vai fazendo aquele bom e velho DCA, certo? Da Cardano, repito, eu não gosto do projeto, tá? Isso é uma questão pessoal. Não se leve por qualquer consideração pessoal minha. Eu não gosto do projeto, o que não quer dizer nada. O mercado pode subir igual um foguete, tá? Mas ele está se sustentando muito bem. E isso está chamando a minha atenção. Ele foi, voltou. Bateu nas faixas mais baixas de Fibonacci, rejeitou muito bem. E mesmo diante de um cenário de incerteza, Cardano está se sustentando muito bem na área de 618. O que pode abrir oportunidade para quem está interessado neste tipo de ativo. Seguindo, ENA. Voltamos a ENA e eu sei que muita gente acabou comprando aqui. Se você se recorda, em outubro, na verdade no comecinho de outubro a gente falou de ENA aqui, tá? Olha, ele está no rompimento de um padrão de baixa, ele pode ter uma aceleração interessante. Depois que vimos o mercado acelerar absurdamente, eu falei que para mim não era tão interessante. Por quê? Porque já estava acelerando demais.
seria interessante um pullback. Quando acontecesse um pullback, poderia fazer sentido. E agora começa a fazer sentido. Na verdade, faz sentido desde a semana final de fevereiro. Só que a gente está vendo mais quedas. E eu agora olho para este ativo nesta faixa. Lembra que a gente falou na semana passada? Falamos de ENA. Repito, perdeu essa área, a gente vai olhar para essa área. Perdeu essa área, vai olhar para essa área. Tudo vai depender do Bitcoin. Ah, ENA. Quem queria comprar ENA aqui tem que estar ultra bullish aqui, se tem uma visão de alta para o projeto, certo? Então, este é um ponto que pode ficar interessante se a gente encostar nessas faixas aqui. A gente falou da semana passada, das últimas semanas de rejeições e agora começa a ficar mais plausível a busca por esta área aqui, então, de 0,32 a 0,30 cents. Este pode ser um ponto de oportunidade e eu aguardaria, tá? Para um movimento de flush aqui, uma perda desses fundos, um fundo ascendente. Isso aqui poderia ser interessante e abrir essa oportunidade de compra que muitos eu sei que estão esperando, tá? Ah, compraria agora? Eu acho mais prudente, é que a gente está na sexta-feira, se aproximando do final da semana, acho que é prudente ter um pouquinho mais de cautela. No começo da semana, dependendo do movimento, poderia abrir uma oportunidade. Então eu vejo aqui ou aqui, tá? Numa recuperação desta faixa e um movimento de alta mais interessante para a ENA. Layer. Seguinte, deixa eu ver se só tem neste... Me pediram este ativo, deixa eu ver se tem na Gate. Não tem muita informação. Bybit. Não tem muita informação aqui não. Sendo bem sincero. Para mim passou o ponto de compra, tá? Fundos ascendentes, tá saudável. No entanto, foi listado recentemente, tá? O que não é muito interessante. Agora, para comprar, somente num rompimento, tá? É o pivô de alta, maravilha, volta para testar, seguindo o Fibonacci, pode fazer sentido. Uma compra aqui, nesta área, perto da resistência, não é válido, na minha humilde opinião, compras muito perto dessa resistência, tá? E aqui a gente teve rejeições, aqui a gente está vendo já rejeições, eu teria cuidado. Inclusive, quem comprou aqui, tá? Em 91, tá? Em 15, pode considerar realizações de lucro, se fizer sentido para você. ORD, tendência de baixa no diário, tendência de baixa no mensal, nossa senhora. Não está interessante não. Seguinte, tem aqui o lançamento dele. Deixa eu puxar. Não vai me deixar puxar. Espera aí, eu quero um retângulo. Seguinte, eu não vou puxar até aqui, mas se ele sustenta, vamos lá. Se ele sustenta aqui e estica bastante, uma correção, ou seja, Fibonacci, vamos dizer que ele vem até aqui. Ele volta para corrigir, abre-se espaço para uma compra em um fundo ascendente com uma maior probabilidade de termos uma tendência de alta, com uma maior segurança, maior probabilidade só no pivô de alta, mas com uma maior segurança, quem é conservador, obviamente na medida do possível, vai olhar para isso aqui, ó. Tem que acelerar agressivamente, corrigir, formar a base de preço, tá? Um fundo ascendente acima desse fundo anterior, e aí sim poderia abrir uma compra em ORD. Maravilha? Anki-R. Esse é um daqueles ativos que está trabalhando no fundo do fundo do fundo do fundo. Deixa eu dar uma olhada aqui também, se isso aqui faz sentido. Também faz sentido, tá? Tem além de um suportão aqui, tem essa linha de tendência que está servindo também como um suporte. Então, este é um ponto que tem um risco retorno interessante para quem está bullish para este projeto. Por que eu estou falando isso sempre? Porque você tem que estudar o projeto antes de investir. Não é porque tá bonitinho que você vai comprar. Estuda, entenda o que ele faz para você tomar uma decisão com base. XDC subiu bastante.
Vou pegar deste fundo ascendente até este topão aqui. Está numa faixa ainda aceitável. Gostaria de vê-lo acima desse ponto. Pode fazer sentido compras para quem realmente, tá? Porque a gente está agora numa faixa de suporte e resistência. Você viu que ele rompeu, usou como suporte. Agora temos uma queda, uma reação na semana atual. Se ficar acima deste ponto, pode abrir espaço para compras em 618. Perfil agressivo, tá? Poderia fazer um DCA conservador, acelera, fundo ascendente, aí sim abre-se espaço para mais acelerações. Luan, se ele despencar, vamos ter que reavaliar, tá? Não é um projeto que tá no meu controle aqui, então eu não tenho como te dizer. Eu não tenho um aprofundamento acerca deste projeto específico. Seguindo, Virtuals. Já falei 1000 vezes sobre esse projeto, vou repetir. Eu não invisto. Por quê? Eu vou te mostrar de forma bem objetiva. Setembro a dezembro, vimos 18.000% de valorização. Então vamos lá. Quem comprou em setembro e vendeu em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até quem está vendendo agora está com lucro absurdo. Se eu comprar, eu estarei enfrentando investidores, não se engane, que estão com o lucro de 2.200%. Teve gente que fez 18.000% e neste momento ainda estão com 2.200%. Ou seja, se o cara vender, ele está fazendo mais de 20 vezes. Eu não compro este tipo de projeto. Por quê? Porque a probabilidade de eu virar liquidez é muito grande. Não, mas é o projeto mais revolucionário do planeta e tudo mais. Se você tiver essa concepção, eu respeito, mas eu estou falando da minha pessoa e acho perigoso. Perigoso. No que não impede, eu quero ser bem claro, o que não impede que ele suba mais muitas vezes. Mas eu acho que o risco versus o retorno não é tão interessante. Ainda mais que a gente está falando de um projeto listado em corretoras globais, corretoras centralizadas. Se isso aqui estivesse fora, só nas DEX e tudo mais, aí beleza. Mas não é o caso, tá? Então eu ficaria de olho. Qual é a faixa de compra que eu poderia considerar mesmo ignorando esse risco? Eu quero ignorar esse risco. Primeiro ponto de suporte é o ponto atual, 0,60. Falamos de 0,60. Segundo ponto, olha só como a gente já cai. Eu não vou nem considerar essa faixa aqui, tá? 0,31. Já consideraria esta faixa aqui, que é 0,11. Então a gente está falando de uma queda. Eu não sei se isso pode acontecer ou não, mas a gente está falando de uma queda adicional de 80%. Então eu acho muito perigoso esse tipo de projeto, tá? Muito perigoso. O que, para mim, me deixa afastado. Mas avalie com cautela. E no fim, usual. Perdeu um suporte que não era para ter perdido, poderia ter se sustentado sim. Você vê que até na Binance a gente está vendo uma queda tremenda. E aqui é o seguinte, meu amigo. Não tem conversa. O usual é compra somente se fizer isto aqui. Somente se fizer isto. Porque ele não tem nenhum padrão de baixa que outros ativos que estão desvalorizando têm. E aí você pode considerar uma cunha, ele tem uma queda com volume descendente. Esse cara, ele está com uma movimentação com volume ainda descendente, no entanto, ele não dá trégua. Ele fez uma armadilha aqui, sacana pra caramba, o mercado acaba fazendo isso. Fez uma baita de uma armadilha, só que não é um candle. Por isso que eu sempre falo aqui, não, isso aqui é ultra bullish. Não. Isso aqui a gente ainda tem que ter uma confirmação. O mesmo valia aqui, ó. A gente tem uma rejeição, a gente tem que ter uma aceleração, uma correção. É isso. Então aqui, no ponto atual, não adianta. Tem que acelerar, recuperar essa faixa e aí sim, corrigir e abrir espaço para valorizações futuras. É isso aqui que eu vejo que é necessário para que o usual faça sentido. Para que a gente possa até considerar, não, é um projeto espetacular, vou considerar compras. É isso.
Não, eu tenho um perfil ultra agressivo. Ainda assim eu acho muito perigoso. Você tem que estar muito dentro do projeto para você validar uma compra como esta no ponto atual. E o que eu gosto de enfatizar é, isso aqui não é necessariamente o fim do projeto, quero enfatizar isso, tá? No entanto, a gente sempre tem que olhar para o risco versus retorno. O projeto caiu, nada menos do que 91%. É neste momento que esses projetos começam a ficar interessantes. Mas é claro, precisa ter um gatilho de alta. E na minha consideração, um gatilho de alta somente aqui. Então, comprou somente aqui, ainda com perfil nem conservador, com perfil até agressivo, tá? Então, vamos olhar com muita calma, com muita tranquilidade, porque tem projetos que estão dando oportunidade, ou projetos que estão em faixas perigosas, projetos que já subiram muito. As pessoas gostam muito dos projetos que sobem muito. Todo mundo está falando de Orca no dia de hoje, tá? Todo mundo está falando. Então, toma cuidado com esses projetos que todo mundo está falando. Não, porque está subindo, é a lua, é lua, é lua, agora vai subir. Olha isso aqui. Toma muito cuidado, tá? Porque a porrada pode ser grande se você acabar se posicionando errado, certo? Maravilha? É isso que eu queria trazer para você. E não esqueça de nos acompanhar lá no Telegram, exatamente, o nosso grupo do Telegram geral. Tem muito conteúdo bacana, muita informação, tem muita coisa que você pode aproveitar do nosso grupo geral. Informações diariamente e atualizações. E agora, se você quer investir em conhecimento, seu lugar é no Premium e Desafio. Você tem acesso à minha carteira, meus investimentos, metodologias, planos, estudos, diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você já conta com esses 2 programas de conhecimento. Quer mais informações? Clica aqui na descrição, vai no grupo geral, que é este grupo que você está vendo no momento. Vai lá na última mensagem, vai ter um arroba oficial no FX, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Fica de olho no Bitcoin, extremamente importante, e a gente volta a qualquer momento. Mas é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.